Eu quero deixar uma palavra que se encontra lá em Êxodo, capítulo 3, no versículo 10, que diz assim: Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. O Senhor ainda tem falado sobre o envio comigo, e eu acredito que Deus ele tem um envio para a minha vida e para a sua vida. Acredito que Deus tem um envio de promessas para a minha vida e para a sua vida, para as nossas vidas. Eu acredito que Deus ele tem o envio de coisas extraordinárias que Ele deseja, que Ele anseia que nós vivamos. E eu acredito assim como na palavra está dizendo, eu o enviarei. Também teve um envio para aquele povo. Também teve um envio das promessas de Deus para aquele povo. E eu creio que o Senhor, Ele ansiava, Ele desejava que aquele povo vivesse as promessas dEle. Porque eu acredito que o Senhor preparou tudo, que o Senhor arrumou tudo para que eles pudessem viver as promessas do Senhor. Eu quero dizer para nós, para as nossas vidas, nesta manhã, nesta tarde, ou nesta noite, que o Senhor Ele anseia, que o Senhor preparou, que o Senhor deseja que nós vivemos as promessas dEle nas nossas vidas. E a palavra vai nos dizer que o envio chegou na vida daquele povo. E talvez aquele povo, talvez eu não sei, imagino eu, que alguns se alegraram, que alguns se empolgaram. E a palavra vai nos dizer que Moisés ele libertou aquele povo para viver o envio, para viver as promessas, para viver o desejo do Senhor sobre a vida deles. Mas não basta só se alegrar, não basta só se empolgar, tem que estar disposto a viver o envio. E eu acredito que quando Moisés ele chegou ali para libertar o povo, eu acredito que Moisés ele encontrou muito mais que um povo só alegre. Alguns alegres, alguns empolgados. Eu acredito que Moisés ele encontrou muito mais que só isso. Eu acredito que Moisés ele encontrou um povo descaracterizado da presença do Senhor. Eu acredito que Moisés ele encontrou um povo que não se identificava mais com o Senhor. E a palavra vai nos dizer que durante esse percurso de viver o envio das promessas do Senhor, de viver algo extraordinário que o Senhor desejava, que o Senhor ansiava, que o Senhor queria que eles vivessem. A palavra vai nos dizer que durante o percurso, eu imagino né? Que eles diziam, olha, nós temos sede. Olha, pelo menos lá no Egito nós tínhamos água. Pelo menos lá no Egito nós tínhamos o que saciar a nossa sede. E eu acredito, imagino né? Que o Senhor, Ele olhou assim e disse a Moisés, dê água a eles. A palavra vai nos dizer que
Uma das vezes que eles tomaram água foi quando Moisés, o Senhor, direcionou a Moisés. E Moisés, ele bateu numa rocha com o seu cajado e jorrou água ali. E eles tomaram. Uma das outras vezes foi quando encontraram água, mas estava amarga. Mas o Senhor o tornou doce para que eles tomassem e saciasse o desejo deles, a sede deles. Mas a palavra vai nos dizer, eu imagino também que o povo dizia, olha, a gente come maná todos os dias. E todos os dias a mesma coisa. E o Senhor, ele olhou assim. E eles diziam, olha, pelo menos lá no Egito tinha carne. Às vezes a gente comia umas coisas diferentes, não é mesmo? E o Senhor, ele olhou assim, deu carne a eles. Mas imagino eu que eles continuavam dizendo, olha, lá no Egito eu podia fazer aquilo. Olha, lá no Egito eu podia fazer aquilo, eu podia fazer aquilo ou outro, eu podia viver aquilo ou outro, eu podia andar por ali, eu podia fazer aquilo ali, eu podia viver aquilo ali. E a palavra vai nos dizer que mais para frente, eles até mesmo construíram um bezerro de ouro. Eu acredito que nessa de dizer eu podia viver aquilo ali no Egito, eu podia viver aquilo ali, eu podia fazer aquilo ou outro, eu podia andar por ali. O Senhor, ele se irou, se irritou e disse, olha, já que vocês se identificam tanto com o Egito, já que vocês falam tanto do Egito, vivam o Egito. Vivam daquilo que o Egito tem para vocês, então. E hoje, talvez há muitos que não se identificam mais com o corpo de Cristo. Talvez há muitos que não se assemelham mais com o corpo de Cristo. Que não se assemelham mais com o Senhor. E assim como Moisés foi um envio, assim como Moisés, ele foi um envio das promessas do Senhor para que o povo pudesse viver. E encontrou um povo ali descaracterizado, que não se identificava mais com o Senhor, que não havia mais semelhança com o Senhor. Eu quero dizer para você, querido, eu quero dizer para nós, que o Senhor tem um envio para a minha vida e tem um envio para a sua vida. Tem um envio para as nossas vidas. E que Jesus quer te encontrar diferente nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite. O Senhor quer nos encontrar diferentes. O Senhor não quer nos encontrar descaracterizado da presença do Senhor. Ele não quer nos encontrar da maneira que Moisés encontrou aquele povo, os hebreus. O Senhor, ele quer nos encontrar uma noiva diferente, querido. Uma noiva que se assemelha a Ele. Uma noiva que se identifica com Ele. Uma noiva que ainda, quando olha para nós, há uma identificação de Cristo dentro de nós. Ainda há uma chama de Cristo dentro de nós. E como nós estamos na manhã de hoje, ou na tarde de hoje, ou na noite de hoje, como nós estamos referente a esta semelhança.
e fez o Senhor nós a imagem e semelhança dele. Talvez no decorrer do percurso, essa semelhança tenha desaparecido. Talvez no decorrer do percurso, do envio, de viver aquilo que o Senhor tem para nós, essa semelhança tem sido desconstruída. Como você está se identificando hoje? Porque hoje é dia de nós começarmos a se identificar com Cristo, a se assemelhar a Ele. E talvez você diga, e como você, Rafael, afirma isso no dia de hoje? Porque teve um homem que durante muitos que não se identificavam mais, não se assemelhavam mais com o Senhor, não se pareciam mais com o Senhor, ainda se assemelhava a Ele, ainda se parecia com Ele. E este homem era Noé. Talvez muitos estavam fazendo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, mas ainda havia um homem ali que se assemelhava ao Senhor, que vivia semelhante ao Senhor. E este homem, este Noé, ainda tem que ser nós nos dias de hoje. Amém? Que você possa estar disposto a viver este envio. Porque este envio está por vir, está para chegar nas nossas vidas, o envio da promessa do Senhor. E esse envio é Jesus. Desculpe pelo delonga, do vídeo, mas esta é a palavra a qual o Senhor tem ministrado ao meu coração no dia de hoje. E eu queria terminar essa palavra orando. Mas antes, eu queria deixar só mais uma coisa que eu ia esquecendo de falar. Viver o envio do Senhor não é quando Ele chegar. Mas viver o envio do Senhor é agora, é hoje. Viver o envio do Senhor tem que ser neste momento, tem que ser neste tempo. Viva o envio do Senhor hoje. Prepare-se para viver o envio do Senhor hoje. Amém? Não sabemos a hora, ou o dia, ou o momento, mas que você possa viver o envio do Senhor nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite. Deus Pai, em nome de Jesus, Pai, assim, Pai, como o Senhor, Deus Pai, ministrou, Pai, nesta palavra, que nós possamos, Pai, viver o envio, Pai, do Senhor hoje, Pai. Que nós, Pai, possamos, Pai, continuar, Pai, assim como Noé, Pai. Viveu, Deus Pai, semelhante ao Senhor ainda. Ainda se parecia com o Senhor. Porque, Deus Pai, nós sabemos, Pai, que o povo ele não pôde viver, Deus Pai. O povo a qual o Senhor, Deus Pai, tinha uma promessa, tinha um envio, não pôde viver, Deus Pai, aquilo que o Senhor tinha preparado, aquilo que o Senhor tinha desejado para eles. Mas nós sabemos que o Senhor deseja algo para as nossas vidas, Pai. E que nós possamos, Pai, estar, Deus Pai, prontos para viver o envio, Pai.
quando chegar em nossas vidas, Pai. Pai, que nós, Pai, possamos, Pai, ligar o nosso coração ao Teu, Pai. Porque, Deus, Pai, a Tua palavra diz, Pai, o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, o que nós desligarmos será desligado. E nós ligamos, Pai, os nossos corações a Ti, Deus, Pai, neste momento. Nós ligamos, Pai, a Tua vontade, Deus, Pai. A Tua vontade é nossa, Pai. Porque a Tua, Deus, Pai, é boa, é perfeita e é agradável, Pai, para as nossas vidas, Pai. Nós ligamos, Pai, as nossas vontades às suas, à Sua. Nós ligamos, Pai, o nosso coração ao Teu, Deus, Pai. E nós, Pai, conduzimos as nossas vidas, Pai, a viver ao envio do Senhor, Pai. Que nós possamos viver o envio do Senhor, Pai, hoje, amanhã, e até, Deus, Pai, o envio do Senhor chegar às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.